Meu nome é Carlos Carmo, eu sou historiador e moro aqui na cidade de Itabirito. Trabalho na Secretaria de Cultura, Patrimônio. Bom, seu Carlos, o senhor veio no carro contando pra gente, né? Essa história começou em 1850? Isso, em 1850, conta a história que na região dos Portões, que é uma fazenda que é zona rural de Itabirito, que o senhor Davi Pereira Lima, ele comprou a fazenda de porteira fechada de um outro senhor. Esse senhor faleceu e os filhos desse senhor, que era o senhor José Ferreira, vendeu para esse senhor Davi. Isso em 1850. O seu Davi, então, comprou a fazenda de porteira fechada, com benfeitorias, escravos, animais, e na fazenda havia duas escravas, chamadas Filó e Maria Conga. E essas duas escravas produziam um pastel com sobras de angu. E elas trabalhavam na casa grande, cuidavam dos filhos, e eles tinham um bom relacionamento com a dona Joaquina, que era a proprietária da fazenda, assim há. Então elas faziam com essa sobra do angu, faziam o pastel. E elas então gostaram muito dessa receita e passou de geração em geração essa receita do pastel de angu, uma tradição. As escravas na época usavam a sobra do pastel do angu para fazer esse pastel, porque o angu era o principal alimento dos escravos. Então elas faziam com os restos para os escravos nessa época. O que sobrava dos alimentos, das carnes? Eram as vísceras, a barrigada do porco, a orelha, o pé do porco, eram os miúdos. Aquilo que não era bom para o senhor era o alimento dos escravos. E elas incrementavam com tempero, com as punks, com o toque africano deles, com pimenta, e produziam. Então elas faziam esses miúdos, esses guisados, e eram o recheio do pastel de angu. Deu origem a esse pastel. A dona Ana, então, Joaquina, que é a dona da Casa Grande, ela vai sentir que aquilo era bom, que era gostoso, e vai manter essa tradição. E eles vão incrementando, com tudo que tem de época, de cada época você tem uma determinada colheita, eles vão incrementando esses recheios do pastel. E isso vai perpetuando, passando de geração a geração. E na história de Itabirito, na história da Fazenda dos Portões, depois desses descendentes da fazenda da família do seu Davi, uma das filhas dele vai ficar viúva. E ela então precisava de um incremento na renda para ajudar a criar os filhos. E ela lembra da receita que foi deixada por Maria Conga e Filó, que já era uma tradição na família dela. Ela viu aquela iguaria uma oportunidade de ganhar dinheiro. E ela começa então a produzir o pastel de angu e a vender na cidade, a oferecer. E isso vai se tornando então nos botecos um tira-gosto, levado para as quermesses das igrejas, faziam novenas, faziam as rezas, os leilões, e o principal produto de venda nisso era o pastel de angu, que era a fonte de renda. E isso foi capacitando então em cada bairro, em cada região, as mães, as matriarcas das famílias foram recebendo essa história do pastel de angu, que saiu lá do século XVIII, de 1850, então, com Filó e Maria Conga. Ele vai passar pelo XIX, pelo XX e vai chegar até os dias de hoje. O pastel de angu, quando foi em 2001, um professor nosso aqui, historiador, o professor Ricardo Francisco, ele criou uma festa do pastel de angu. Aí, quando foi em 2010, a festa já tinha 10 anos, de criação, e ela cresceu, passou a tornar shows, atrair turista para a cidade. E aí fez então um levantamento da história do pastel de angu, a salvaguarda, toda uma pesquisa sobre toda essa história e como ele estava presente com vários séculos já, ele se mantendo e sempre modificando, mas mantendo a receita original. Aí, com o estudo, ele fez a salvaguarda do pastel de angu, o modo de fazer o pastel de angu, que é a receita tradicional, com o fubá de moinho d'água, com toda a forma de fazer, e ele foi registrado pelo IFAM e pelo IEFA como um bem imaterial de Itabirito. Ou seja, né, é o modo de fazer, é o saber que foi tombado. Tombado, né? É o saber fazer o pastel de angu. Patrimônio histórico imaterial De Itabirito. de Itabirito. Porque ele não está presente apenas em Itabirito. Onde havia os escravos, e o principal alimento deles vinha do milho, do fubá, eles faziam essa manifestação de forma diferente. Mas em Itabirito nós tombamos esse modo de fazer, que é essa receita original. O fubá moinho d'água,
com os recheios tradicionais. Aqui em Itabirito nós pegamos essa herança escrava, onde nós vamos usar um umbigo de banana, que é o coração na ponta do cacho da bananeira. Ele vai ser curtido, lavado em várias águas ali, com limão, com vinagre, para tirar o amargo, a nódoa dele. No final ele é refogado com cebolinha, salsinha, cebola, com cada um dá o seu toque, e ele virou tradição nossa. Eu queria que o senhor contasse a história das marquinhas do pastel. O que acontece? Como as escravas, elas eram que produziam o alimento, que cozinhavam, tanto na senzala quanto na casa grande, elas então, normalmente, o que sobrava para eles? Era o miúdo do porco, a barrigada do porco, no máximo era o fígado, a fissura, que é a moela, dependendo do animal, eram os miúdos, as chamadas vísceras, ou então a orelha, o pé, o rabinho, é o que vai ser o alimento do escravo. Só que as escravas também, como elas é que preparavam todos os quitutes, elas sabiam a forma de burlar, de levar uma carne nobre, então, para a senzala, para os namorados, para os amantes, para os filhos, para os maridos. Elas então pegavam o angu, faziam as bolas de angu, e dentro dele ela colocava uma carne nobre, como se fosse um pedaço de pernil, de lombo, amassava ali, e à noite, quando ela terminasse o serviço dela da senzala, da casa grande, ela levava para a senzala, para a família dela, para o amante. E elas então, tem um ditado mineiro que fala que quem muito esconde sai entre os dedos. Aí nesse ato de esconder a carne boa dentro do angu, ela colocava na mão e apertava. Quando apertava, então, ele vai dar essa forma aqui, ó, que é a forma dos dedos, ó, que é essas dobrinhas aqui, essa marquinha, é como se fosse, apertou dentro da mão, quando você abriu a mão, essas marcas são as marcas dos dedos. E é justamente o recheio que estava aí dentro, era a carne. A carne, que estava escondida aqui dentro. Ela apertou aqui, e como se fosse ela tá levando para a senzala uma bola de angu. Nossa. Só que ali dentro tinha uma carne nobre Muito escondida. interessante. E ela ia fritar, o principal alimento do escravo é angu, então ela está levando angu para dentro da senzala. Só que ali dentro tinha uma carne nobre escondida. As donas das fazendas eram chamadas de sinhá. A sinhazinha, independente do nome dela, você podia chamar Ana, Maria, Joana, Raimunda, ela era chamada de sinhá, a dona da fazenda. Então, eles vão batizar então essa forma aqui de sinhaninha, ou como se fosse um derivado de saninha, de sinhaninha. E elas vão fazer como fosse um beliscão, essa dobra aqui. E hoje as mantenedoras usam essa sinhaninha para diferenciar o recheio do pastel. Então, essa forma que tem do desenho aqui, ele vai determinar o recheio do pastel. Se ele é de queijo, ele vai ter um determinado desenho. Se ele é de umbigo de banana, se ele é de alho poró, cada um, a mantenedora vai dar um desenho, mas mantendo a tradição, a receita original e a forma de fazer. E eu vou te confessar uma coisa, eu adoro errar qual que é o recheio, entendeu? Porque aí eu como de tudo. E hoje, então, o pastel de angu é tombado, é uma joia gastronômica nossa na Estrada Real. E é o nosso ouro aqui, amarelinho aqui, ó, que atrai turista, atrai jornalista do mundo inteiro que vem a Itabirito. E nós temos, além do pastel de angu, nós temos bandas de música, nós temos coral, canarinho de Itabirito, que é tombado como bem material. E nós temos também o nosso principal cartão postal de receptivo em Itabirito, que é a Mercearia Paropeba, que vocês conheceram hoje, do Roninho. O Roninho já mostrou Itabirito para o mundo inteiro, para a Ásia, para a África, para a Europa, para o Japão. Onde falar em qualquer parte do mundo que o povo falar em Itabirito, eles conhecem a Mercearia Paropeba. Então só nessa mesa aqui nós temos 2 patrimônios, nós estamos chiques demais da conta, hein? Tá faltando a banda de música para vir É, tocar. pra vir tocar pra gente. Vocês escutaram bem, isso é um patrimônio. Não vem contando historinha que é daqui ou é de lá, não. É um patrimônio de Itabirito, Minas Gerais. Bom, seu Carlos, muito obrigado pela aula, Roninho, pela companhia. Vamos lá na mercearia, nesse patrimônio também de Itabirito. Vamos conhecer da cadeia toda. Minas de Cabo Rápido também é cultura. Acompanha a gente aí.